De vez em quando é bom a gente fazer jus ao nome desta bagaça, né? Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área e uma polêmica mais vazia do que nunca. Porque como eu disse há pouco, de vez em quando é bom nós lembrarmos o que sustenta este programa. E aí, baseado nisso, em discussões absolutamente vazias e que não nos levarão a lugar nenhum, fica a pergunta: qual o hino mais bonito do futebol brasileiro? Qual o hino mais legal? Então, de onde surgiu esta ideia tosca? No último dia 7 de maio foi o dia de celebração da composição de Satisfaction. Foi o dia em que o Keith Richards, guitarrista do Rolling Stones, escreveu ali os primeiros acordes de um dos hinos mais importantes da história do rock. E aí estávamos debatendo as pautas, os assuntos que iam no dia para o Dois Toques, programa que vai ao ar de segunda a sexta, de 5h30 às 7 da noite. Estou lá, eu, Luiz Felipe Freitas e Alexandre Gimenez. E temos um quadro lá chamado Hoje na História. E a gente lembrou, poxa, por que a gente não pega aí essa história do Keith Richards e do Satisfaction e discute os hinos mais legais do futebol brasileiro? Cada um levou o seu hino preferido, debateu, levantou os seus argumentos e a gente teve lá um momento bem legal no Dois Toques e aí veio o estalo. Por que não ampliar o debate e transformar isso em grande polêmicas vazias, já que essa discussão é completamente inútil? Então está aqui este debate, o programa número 102. É isso? É isso. Então vamos lá. O que seria o hino, né? Para começo de conversa, o hino é quase que uma canção de louvor, de devoção, de homenagem ao seu clube de coração. Os hinos, lembremos, no Brasil, sofreram mudanças muito importantes a partir dos anos 30, porque até então os hinos, basicamente todos, eram hinos muito chatos, muito complexos, com letras longas, difíceis e com um ritmo quase que de marcha militar, porque à época, lembremos, quando os primeiros hinos começaram a ser escritos, a gente ainda tinha o futebol como algo absolutamente elitizado para poucas pessoas, e aí a partir dos anos 30 você começa a ter a popularização do esporte e isso acaba necessariamente exigindo com que os hinos fiquem mais populares. A popularização dos hinos também acaba ajudando na popularização do esporte como um todo, porque aí as letras passam a ser mais leves, mais legais, com um ritmo um pouquinho mais animado e menos chato. E aí, óbvio que analisaremos estes hinos. Alguns, inclusive, não são os hinos oficiais, mas são os hinos populares, massificados dos clubes. Ficou claro? Se não ficou, você volta, rebobina o vídeo e tenta entender de novo, para não ter que explicar aqui duas vezes que você não é idiota, né? E lá na frente vamos debater a nossa polêmica aleatória e aqui eu planto a polêmica Oreo ou Negresco. Qual é o biscoito mais delicioso, hein? Qual é o biscoito mais apetitoso nesta belíssima disputa de duas cores? Mas voltemos à discussão do hino. O que faz um hino ser melhor que o outro? E aí, óbvio, eu vou propor aqui que a gente discuta com zero paixão, o que talvez seja impossível, mas como polêmicas vazias muitas vezes é utópico, não custa nada a gente sonhar e achar que é possível você deixar de lado o hino do seu clube de coração e analisar um hino às vezes até de um rival, observar a letra, observar o ritmo, observar a melodia, a harmonia que faz esse hino. Então o hino, para ser legal, ele precisa ser minimamente animado, precisa ter uma melodia legal, tem que ter uma letra que seja, obviamente, interessante, precisa ter frases de impacto, frases que a gente ouve por aí e já associa, precisa, obviamente, remeter ao DNA daquele clube, aos valores daquele clube, a um pouco da história daquele clube, obviamente exaltar o seu torcedor e ser um casamento entre clube e torcida. Acho que o hino que melhor se encaixar em todos esses critérios será o hino mais legal do futebol brasileiro. E aí, quando eu falei no início do programa que os hinos no futebol brasileiro eles começam a ter uma mudança ali a partir dos anos 30, a mudança ela vem de fato muito radical a partir do Rio de Janeiro, muito graças a Lamartine Babo, compositor que fez nada mais nada menos que o hino de 11 clubes do estado do Rio de Janeiro, incluindo aí todos os clubes grandes e outros clubes extremamente queridos como o América, que era o seu clube de coração. Inclusive o hino do América é apontado por muitos por aí como sendo
sendo o hino mais bonito do futebol brasileiro, porém, para o Polêmicas Vazias, não é, e eu explicarei o porquê. Fala em hino do América, quando a Placar lançou o seu CD lá nos anos 90, com versões modificadas, moderninhas de cada hino, a do América veio na voz de Tim Maia e é uma obra-prima. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, 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 pois a torcida americana é toda assim, a começar por mim, a cor do pavilhão é a cor do nosso coração. Inclusive, eu devo ter ouvido por baixo uns 63 hinos de 3 dias pra cá pra poder gravar este Polêmicas Vazias. Se você me desafiar aí, eu sei de cor todos. Não, mentira, mas sei vários. Mas por que o hino do América para o Polêmicas Vazias não é o mais legal? O hino tem uma melodia que é muito legal porque ela tem uma melodia quase que de música comum, né? Não uma melodia tão batida, repetida como as melodias padrão em hinos de futebol. E aí, se você for pesquisar o porquê, é simples entender. Porque a melodia daquela música, ela é em cima de uma outra canção e uma canção popular, uma canção americana chamada Roll, 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 lá dos anos 1910 e que foi escrita por William Jeremy e Jimmy Monaco. O Lamartine Babo, durante muito tempo, ficou chateado até a sua morte por ser acusado de plágio, mas a verdade é que ele usou como base, quem escuta a música Roll, Roll, Roll e escuta o hino do América, percebe a semelhança, é igual, é como se fosse uma paródia, né? Você pega uma letra, coloca em cima de um outro ritmo e, inclusive, obedecendo a métrica, né? Que é as estrofezinhas ali, acompanha. É igual, gente. Não tem como a gente fazer rodeios aqui. And then he'd roll, roll, roll. Way up the river he would roll, roll, roll. Hei de torcer, 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 hei de torcer até morrer, morrer, morrer. E aí nessa, o hino do América já perde um ponto, né? Fica um hino às vezes até quase infantil, mas ele é muito gostoso de se ouvir. E tem algo que eu não gosto especificamente em hinos, que é especificar conquistas como se morresse ali o período vencedor daquele clube. Eu acho que são hinos que já nascem um pouquinho saudosistas. E aí o torcedor, toda vez que canta, a impressão que dá é que nunca terá um outro período glorioso como aquele, porque ali foi o grande momento da vida do América. O hino do América comete o que pra mim é um erro em hinos, e não é só no do América. Portanto, ele acaba sendo engessado e eu não gosto. Mas é muito bacana. Outro hino que tem uma letra muito legal, que tem um refrão que todo mundo conhece, seja torcedor ou não, é o hino do Grêmio. Outro que, confesso, sempre esteve entre os meus favoritos. E assim, brigando feio pelo primeiro lugar. Ou brigando bonito, né? Depende do termo que você usa. Brigando pela liderança. Até nós iremos para o que der e vier. Só que o hino do Grêmio, que acabou virando o hino que todos conhecem, esse hino foi feito em comemoração aos 50 anos do clube. O hino que você conhece com o refrão até a pé nós iremos, babá. Este hino foi feito em comemoração aos 50 anos do clube. À época, criou-se ali um concurso, um prêmio, né, para ver qual seria esta música de comemoração, e esta letra acabou ganhando e ficou sendo o hino do Grêmio. Portanto, fala-se dentro do hino, inclusive, dos 50 anos. Um hino que hoje precisaria ser atualizado, né? Porque o Grêmio já passou e muito desses 50 anos. É uma letra escrita pelo Lupicínio Rodrigues, inclusive. Fica o crédito. Só que o hino do Grêmio, apesar da melodia, que é muito legal, apesar da letra, que é extremamente apaixonada, na minha visão, acaba pecando porque é uma via de mão única. Ali é uma declaração de amor do torcedor ao clube. Fala muito pouco da história do clube, dos valores do clube, ou seja, ele não preenche todos aqueles requisitos que a gente conversou lá atrás. Em termos de refrão, é um refrão fortíssimo, é um refrão que fala de um apoio incondicional aonde o Grêmio estiver. Isso traduz muito o sentimento não só do torcedor gremista, mas eu acho que acaba sendo um hino nacional e mundial do que sentem torcedores mundo afora, tanto que, por exemplo, torcedores do Liverpool cantam e pegaram uma música que não era um hino, mas virou basicamente um símbolo do Liverpool, que é You Never Walk Alone, que é você nunca caminhará sozinho. E aí é um hino espetacular para falar desse espírito de entrega, desse espírito de parceria, mas que fala pouco dos valores, que fala pouco da história, que fala pouco do Grêmio. E ao contrário de alguns hinos populares no futebol brasileiro, a melodia do Grêmio ainda é uma melodia que se vira um pouco mais para marcha militar, né? Aquela coisa menos carnavalesca, porque lembremos, é importante a gente fazer essa associação. Quando os hinos se tornam mais populares, se tornam mais legais,
legais, muitos desses hinos populares são compostos por carnavalescos ou por compositores que têm ligação com o carnaval. Então o futebol, de uma maneira ou de outra, acabou caminhando junto com as marchinhas de carnaval. Alguns hinos não conseguiram caminhar nessa direção. Alguns hinos são desanimados. Alguns hinos, eles não conseguem ter aquela pegada que empolga. Por exemplo, o hino do Corinthians, acho que não é um hino tão animado como outros que a gente já comentou aqui e que vai comentar. O hino do Fluminense, por exemplo, não é um hino tão animado quanto outros do futebol carioca. Por exemplo, o hino do Paraná tem uma letra fantástica, só que é uma letra um pouquinho longa demais e não é um ritmo tão animado assim. Por isso que eu não vou aqui analisar todos os hinos do futebol brasileiro, mas você consegue botar em algumas prateleiras. Mais ou menos essa aqui é a nossa linha de pensamento. Deu pra entender já, né? E por falar em música e da associação entre futebol e música, a nossa dica cultural de hoje é um excepcional livro do Beto Xavier, publicado pela Panda Books, chamado Futebol no País da Música. É um grande passeio dessa relação entre futebol e música, mostrando como essa relação ela é antiga. Tem muito depoimento de ex-jogadores, muitos depoimentos de compositores que são intimamente ligados ao futebol. Vale muito a pena, não é longo, não é chato e é altamente curioso. E eu falei lá atrás sobre os pontos positivos dos hinos, né? O que um grande hino deveria ter, e eu citei lá alguns elementos. E os hinos que não são tão legais, acho que eles pecam, e já citei alguns, pelo desânimo, ou pela melodia fraca demais, ou pelo excesso de exaltação. São hinos, às vezes, quase megalomaníacos, né? E aí ficam tão exagerados que beiram o ridículo, assim, tudo é o melhor, tudo é o maior, você é isso, você é aquilo, como se não existissem outros. E aí acho que é onde alguns hinos perdem um pouquinho a mão, deu pra entender, né? Tem vários exemplos aí. Voltando aos hinos, um hino que sempre me tocou muito pela animação, pela beleza da mensagem, é o hino do Bahia. Somos da turma tricolor, somos a voz do campeão. Que foi criado em 1946. Esse hino, na verdade, nasceu para uma torcida organizada, criada nesta época. Só que a torcida acabou logo, não durou muito tempo, e esse hino ficou meio esquecido, mais ou menos uma década. Quando o Bahia voltou a olhar para esta música, foi quando surgiu a ideia de fazer uma grande campanha de marketing, uma campanha publicitária, para você trazer mais sócios, para você se tornar um clube um pouco mais popular. E aí essa música chegou até a diretoria do Bahia, os direitos foram cedidos ao Bahia e virou o hino do Bahia. Mas, por que eu não considero esse hino o mais bonito do futebol brasileiro? Porque ele cai, no que eu enxergo, o mesmo problema do hino do Grêmio. Ele é um hino que é uma grande homenagem da torcida para o seu clube, mas ele acaba não sendo algo muito institucional, porque fala pouco da história ou passa pouco pelo próprio clube. É algo de uma mão só, não tem mão dupla. Mas o hino do Bahia tem frases que são fantásticas, né? Ele já começa muito legal quando ele fala: somos da turma tricolor, somos a voz do campeão, que tem um pouco daquele ufanismo, né? E lá na metade do hino tem o grito do Bahia, 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 que é fantástico também, é arrepiante. Isso cantado nos estádios é um negócio único, porém acho que não preenche todos os critérios para ser o hino mais bonito do futebol brasileiro, beleza? E aí chegamos até o hino do Botafogo. Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. Durante muito tempo foi o meu favorito. Sou filho de pai botafoguense, cansei de ouvir este hino. Talvez tenha sido o primeiro hino que eu escutei na minha infância. Um hino que tem uma melodia, pra mim, das mais bonitas, se não a mais bonita, mais agradável, mais harmoniosa, e casa muito com a letra, que é uma letra simples, pequena, com frases absolutamente impactantes. E digo logo, acho que é o melhor encerramento de hino, é o hino do Botafogo. É um hino belíssimo, um hino inclusive que sofreu mudanças, né? Porque o hino fala campeão desde 1910. Só que o Botafogo depois teve um título oficializado em 96, de 1907. Só que em 1907 ele mata a música, né? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1907. Fica ruim, por mais que acaba sendo um erro histórico, né? E não deixa também de falar do clube, da entidade e da relação do torcedor com o clube, inclusive citando outros esportes
esportes, o que é muito legal. Quando o hino fala, foste herói em cada jogo, Botafogo, por isso é que tu és e hás de ser nosso imenso prazer. É poesia, gente, é fantástico. E quando fala do heroísmo, é na derrota ou na vitória, ou no empate. De qualquer maneira, é a luta que é o que importa. E esse aspecto de batalha, de luta, ele acaba estando presente em vários hinos. E acho que o hino que consegue casar a questão da paixão, do amor, da batalha, da guerra, dos valores, da honra, acaba sendo o hino mais legal. E chegarei nele já já. E só pra constar, né, quando eu falo de encerramento, quando você tem ali as duas últimas frases do hino do Botafogo, acaba que é difícil até não se emocionar o cara que não é torcedor do Botafogo. Quando fala, na estrada dos louros, um facho de luz, tua estrela solitária te conduz. Isso é espetacular, porque acaba pegando o grande símbolo do clube e mostrando que ali você tem um norte. É fantástico o hino do Botafogo, mas não é o mais bonito. Porque o hino mais bonito do futebol brasileiro, para o Polêmicas Vazias, é o hino do Palmeiras. Quando surge o alviverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda. O hino do Palmeiras, que tem um pouco da melodia marcial, né, um pouco dessa melodia mais militar, mas não deixa de ser uma melodia que puxa um pouco pro lado mais animado, quase carnavalesco. Tem uma batida ali muito firme, um tum, 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 muito interessante, porém, ele não é só algo sisudo, fechado. E como disse antes, o hino do Palmeiras tem uma letra muito bem escrita, com palavras complexas, mas com frases absolutamente impactantes e com um refrão que também todo mundo conhece. E o refrão, óbvio, acaba sendo o defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, que é um negócio que representa tudo o que qualquer torcedor deseja, né? Seja ele palmeirense ou não. E é uma frase, é um trecho muito feliz da letra que acaba casando muito com o momento que você imagina ali o estádio inteiro cantando, e isso é legal de perceber em hinos. São momentos em que você pode cantar em coro, e esse é um momento em que você imagina o estádio subindo o som ali, com todo mundo cantando junto. É de fato algo que não tem como não passar pro campo, né? O jogador que estiver ali e não sentir nada nessa hora pode se aposentar. Tô me sentindo o Marcos Mion aqui, analisando música e clipes, né, no tempo de MTV. Ele ainda faz isso na Record? Não faz mais, né? Virou estrela agora. Porque aí esse hino acaba tendo pontos de virilidade, de questão histórica, quando fala da brasilidade, né? Sabe ser brasileiro, mostrando, somos de uma comunidade italiana, mas aqui corre sangue tupiniquim. Nós sabemos ser brasileiros. E aí você tem também ali os momentos de exaltação plena, de paixão e de valores, né? Quando você fala transformando a lealdade em padrão. Ou seja, não importa o que aconteça, o jogo limpo precisa prevalecer. E como eu falei, ele consegue ser erudito e popular ao mesmo tempo quando ele usa uma expressão, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prélio não tarda. E aí todo mundo, né? O que é prélio? À época, uma palavra mais comum. Prélio é peleja, batalha, disputa. Então, existe um português ali rebuscado, mas como eu já falei, existe em sua maioria um hino absolutamente acessível. Então, no casamento dos critérios de melodia, de letra, de exaltação, de falar um pouco da história, de não ser só a voz da torcida, mas de ser muitas vezes um diálogo entre torcida e clube, o hino do Palmeiras acho que é o que se encaixa melhor em todos os critérios para que a gente estabeleça aqui o hino mais bonito, o hino mais legal do futebol brasileiro. Obviamente, seremos massacrados por torcedores rivais, porém, estamos aqui para ouvir. Deixa ali na sua caixa de sugestões hinos que você goste, sugira, comente, discorde, concorde, compartilhe, distribua Polêmicas Vazias por aí. Eu podia até fazer um dos melhores hinos do futebol mundial, mas acho que aí não teria disputa, porque o hino da Juventus é incomparável, com um ritmo altamente animado, com uma letra espetacular e com uma frase que já basta quando eles falam do alvinegro, do branco abraçando o negro. Isso é uma mensagem sensacional, né? Além de ser uma mensagem de tolerância, talvez eles nem tenham pensado nisso, é uma mensagem mostrando as oposições, mostrando os antagonismos, mostrando como os opostos podem ser absolutamente harmoniosos. É um hino belíssimo, animadíssimo, não tem comparação, portanto nem vou perder meu tempo fazendo um Polêmicas Vazias sobre hinos de clubes internacionais, porque o da Juve não tem comparação. Um abraço. Espera aí que tem mais. Tem a hora do Opiniões, né? Eu tinha esquecido quase.
Então, por falar em hino, me desculpem os legisladores, os nossos deputados, vereadores e políticos que às vezes jogam pra galera, mas não tem como você achar legal a lei que obriga os estádios de futebol a tocar o hino do Brasil antes das partidas, ou o hino do município, ou o hino do estado, ou qualquer hino que seja antes da bola rolar, numa obrigatoriedade que banaliza os hinos. Os hinos poderiam estar em momentos muito mais específicos, respeitosos e condizentes, onde as pessoas de fato parariam para escutar e para respeitar. Não no estádio de futebol ali, perto de um jogo qualquer de estadual, de Campeonato Brasileiro, de Copa do Nordeste, de Copa do Brasil, numa obrigatoriedade que nada mais quer do que enfiar goela abaixo uma falsa sensação cívica. Em Copa do Mundo é uma coisa, em Olimpíada é outra, porque ali é um momento de exaltação da pátria, da nação, é completamente diferente, mas a obrigatoriedade é bizarra e você achar que é legal, desculpa, é um erro enorme. E a nossa polêmica aleatória para encerrar, o que é melhor, Oreo ou Negresco? Eu nem lembro quando é que surgiu o Oreo. Eu conheci primeiro o Negresco, que é espetacular. Porém, o Oreo hoje virou grife. O Oreo está em sorvete, o Oreo está em bolo, o Oreo virou um produto não raro, mas caro, de tão bom que é. O Oreo é uma sensação única de casamento entre o chocolate, o leite, mais não sei quantos ingredientes que eu não faço a menor ideia do que eles põem ali, mas é algo que lhe rouba para ele. Você experimenta uma vez e nunca mais consegue sair daquela relação. Então, essa disputa foi vencida com facilidade. E é isso, Polêmicas Vazias chegando ao fim, toda sexta, 11 da manhã no YouTube do Esporte Interativo. Deixa o likezinho maroto, compartilha, comenta, volta para assistir outros para aumentar ainda mais o número de views e vê se assiste os vídeos até o fim, porque a gente trabalha do começo ao fim para ser visto. Quando você sai na metade, você saiu na metade e perdeu a outra metade, ou seja, vacilou.